Oi, boa noite. Desculpem, a gente teve um probleminha técnico, mas eu acho que eu já consegui acertar aqui com o Edinho. Tô só esperando ele entrar para a gente começar. Edinho, se você já está me vendo, clica na bolinha que está lá ao vivo para você poder entrar. Oi, Anushka. Agora Oi, então. agora sim. Entrou. Olha que confusão. Bom, Faz então aqui parte. chegou o nosso palestrante, Edinho. Hoje a gente teve um probleminha técnico, mas já está tudo certo e a gente pode dar Hum, continuidade. Tudo bem, Edinho? Como é que você está? Tá tudo bem. Faz parte do pacote. É verdade. Eu vou então começar com a nossa prece, Claro, só claro. lembrando que eu já falei aqui com o pessoal que o tema de hoje é uma visão espírita sobre as causas da depressão, parte um. Já falei para a turma toda que no dia 25 de agosto você vai estar aqui novamente conosco para fazer o final do estudo, né? Porque esse assunto sobre a depressão, principalmente nesse momento, é um assunto que tem bastante coisa para ser falado, né? Vale a Sim. pena ser explorado. Então, para que a gente possa começar o estudo hoje, vamos iniciar com a nossa prece para fazer já a nossa ligação com a espiritualidade da casa, tá bom? Uhum. Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade dessa noite, em que aqui estamos todos reunidos, sempre em seu nome, buscando a Ti em nossos corações. Agradecemos sempre, Senhor, a oportunidade de reuniões como essa, de encontros em que existe um único motivo e maior, que é o amor que o nosso querido Mestre Jesus vem nos ensinando há tanto tempo. Assim, Senhor, te agradecemos a oportunidade da noite de hoje, te pedimos o amparo para o palestrante dessa noite, para que ele nos traga bastante entendimento, bastante compreensão sobre essa questão tão importante nos dias atuais, que é a depressão. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Eu achei que fosse um problema de internet, porque a gente está tendo muitos problemas de internet aqui. Nós vamos, aproveitando esse momento que estamos passando, falar um pouquinho para todos a respeito da visão espírita sobre a depressão.
Como a Nuska explicou, nós temos a primeira parte hoje e a segunda parte no final do mês que vem, até para termos tempo de melhor nos organizarmos e aquilo que não for falado hoje, fatalmente será comentado na semana que vem. Lembrando aos amigos que nós não somos médicos, nós somos apenas um professor de escola pública com interesse em ter um domínio sobre esse assunto, porque ao longo dos anos estudando, chegamos à conclusão que uma visão mais ampla do conhecimento da depressão, suas possíveis causas, nos ajudam a entender melhor o desdobramento da depressão na nossa vida, principalmente nesse momento em que estamos tendo que conviver com uma quarentena e esse confinamento, a quarentena, evitarmos o contato com outras pessoas, isso contribui para eclodir no nosso mundo íntimo lembranças que a gente nem sabe de onde vem. E essas lembranças, elas nos ajudam a melhor entender o nosso processo reencarnatório. Por que reencarnamos? Com que objetivo nós estamos aqui? Voltamos na carne com que propósito? Então, nesse intervalo de 40 minutos que nós temos, em primeiro lugar, a coisa mais importante é lembrar aquela passagem do filósofo grego da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o passo fundamental para nós entendermos quem somos, o que carregamos na nossa bagagem espiritual. Lembrando a todos que com o passar do tempo, a espiritualidade vai permitindo que lembranças do pretérito elas venham eclodir no presente. Digamos que nós vamos fazendo um download bem lento de lembranças para melhor conviver com todas as nossas mazelas. Porém, quando nós temos a oportunidade de melhor nos conhecermos, fazendo uma reflexão mais profunda a respeito da nossa verdadeira natureza, isso facilita muito, porque você percebe claramente que certos impulsos, certas inclinações, eles não vêm de fora para dentro. Eles são impulsos que vêm de dentro de você, sabe-se lá de onde. Como me faz lembrar Salvador Dalí, quando ele diz claramente que abre-se escaninhos do nosso inconsciente e lembranças de um pretérito começam a eclodir. Muito bem, a visão convencional da depressão é uma tristeza. Só que existe uma diferença entre uma tristeza de uma semana ou duas, e nós estamos vivendo num momento onde o quadro de contrariedade, tristeza, melancolia, inconformação da nossa sociedade é muito grande. Quando nós falamos em uma tristeza, eu não digo uma tristeza de 2, 3 dias, de um final de semana. Eu estou me referindo a uma tristeza que se arrasta por 2 ou 3 semanas. Você dorme triste, acorda triste. Tem algo errado. A gente precisa procurar um médico. Nós não somos médicos, como eu comentei aqui, somos apenas um professor primário de escola pública, mas a gente observa que a tristeza perene, ela aponta para alguma coisa. E quando nós estamos procurando melhor nos conhecer, a gente percebe claramente que essa tristeza ela pode ser um reflexo de alguma coisa, ou melhor dizendo, da nossa própria natureza. A depressão, sob um ponto de vista convencional, ela pode refletir até mesmo um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio químico, e algumas pessoas acreditam perfeitamente que uma complementação de lítio no organismo pode contrabalançar a depressão. Ou um tratamento prolongado com ansiolíticos pode contrabalançar. Não tenham dúvida disso. Que todo esse tratamento psiquiátrico médico, feito por especialistas, vai nos dar um suporte para convivermos na condição de encarnados nesse mundo,
procurando administrar todas as nossas dificuldades. Isso daí sem sombra de dúvida. Mas a gente precisa, antes de mais nada, admitir que a matriz, a origem da depressão, ela não é externa a nós. É lógico que, vivendo essa pandemia desses últimos 5 meses, nós temos vários gatilhos que podem trazer à tona as lembranças mórbidas ou depressivas da alma, como desemprego, mortes coletivas, pessoas que estão vivendo uma perda salarial muito grande porque não estão trabalhando. Esse conjunto de coisas leva o indivíduo a ficar deprimido. Mas existe uma diferença entre estar deprimido e estar em depressão. O deprimido, ele pode passar uma semana, duas, e depois ele se recupera no final de semana com sol, ele pega uma praia, não no momento, mas ele pode sair, dar uma volta, respirar, dar uma volta na lagoa, de máscara de preferência, procurando sempre levantar sua autoestima. Já o depressivo não. Então nós somos extremamente resistentes e a gente não admite a possibilidade de sermos depressivos, mas somente deprimidos. E apenas um profissional da área de saúde e especialista é que pode tratar desse quadro. Algumas pessoas, elas admitem que a depressão é química para não assumirem um compromisso com elas mesmas em se autoconhecerem, atribuindo a cura da depressão a um tratamento médico, como se de repente o comprimido fosse resolver o problema. E o problema não vai ser resolvido por um comprimido, porque a depressão ela é multifatorial. Isso aí é uma coisa que as pessoas precisam acreditar. O que quer dizer isso? É um feixe de fatores que promove a depressão. É lógico que existem vários tipos de gatilho externos, que nós chamaríamos de exógenos. Mas acontece que a natureza da depressão, a matriz da depressão, ela é interna, ela é endógena. Ou seja, nós temos por trás da depressão o espírito, nós temos por trás da depressão a alma humana. Ou seja, nós mesmos. Reside em nós as matrizes que promovem a depressão. Mas os gatilhos podem ser externos, provocados por estímulos que nós vamos convivendo, vamos topando no mundo com esses gatilhos, para nós irmos nos reequilibrando, de maneira a conseguir conviver com todas as mazelas que nós colecionamos ou provocamos em nós mesmos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, algumas pessoas, elas são teimosas e não admitem a possibilidade de que na depressão encontra-se a matriz da sua melancolia, da sua tristeza. Aí ela busca um remédio, porque ela atribui aquele estado mórbido da alma a um problema químico. Ela toma o remédio. O remédio vai melhorar os neurotransmissores, vai melhorar a questão da serotonina. Mas o humor dela ainda é vulnerável as lembranças emocionais que ela traz com ela mesma. Isso daí não tenha dúvida. Quando nós vamos à casa espírita, quando nós buscamos na casa espírita ajuda, a gente pode assistir uma palestra, tomar um passe, beber uma água fluidificada, mas acima de qualquer coisa, não se enganem, nós precisamos nos esclarecer, nós precisamos estudar. O estudo e o esclarecimento são garantias de que nós vamos melhor administrar a nossa dificuldade. Porque você toma o remédio, você segue as prescrições médicas, mas você se conhece.
Então, ninguém que vai a uma casa espírita tomar um passe, tomar uma água fluidificada, deve deixar de lado o tratamento médico. Muito pelo contrário. A pessoa deve buscar o tratamento médico, psiquiátrico, terapêutico, fazer uma terapia para entender a natureza das suas tristezas, da sua melancolia ou da sua insatisfação, deve procurar uma atividade que socialize um trabalho assistencial, procurar entrar em contato com outras pessoas, procurar se alegrar, procurar levantar a autoestima, porque nós podemos e provavelmente trazemos lembranças mórbidas, as quais, se tivéssemos a plena consciência dessas lembranças, nós poderíamos, digamos assim, mergulhar numa depressão profunda e não sair de lá. Fazendo assim uma analogia histórica, nos últimos 60, 70 anos, quando se falava em depressão, os mais velhos devem se lembrar daquele filme do Vicente Celestino, Ébrio. O indivíduo que perdeu tudo, perdeu a mulher e enveredou na bebida. Então tem um filme famoso dos anos 40, se eu não me engano, 1945, em que é o ébrio. O cara bebia para esquecer. Já na década de 60 para os anos 70, na época do hippie, se nós podemos dizer assim, o indivíduo, quando ele estava num quadro de tristeza profunda, ele estava na fossa, né? Ele entrava na fossa, é muito comum isso, existiam uns personagens de história em quadrinho, que o indivíduo cavava um buraco, se enterrava. Ué, o que você está fazendo aí? Estou na fossa, estou curtindo a minha fossa amorosa. E hoje, em pleno século XXI, nós estamos aí diante de uma depressão. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, no século XXI, a depressão será o mal mais grave que vai afastar o trabalhador da sua frente de tarefa. E as secretarias de saúde espalhadas pelo mundo, quando elas enviam informações para a OMS, elas dizem que sai mais barato investir no tratamento do depressivo do que você custear uma aposentadoria precoce de um indivíduo que foi aposentado por depressão. Então nós já sabemos que nesse século a depressão será o mal do século. Porém, o homem tem que ter uma certa humildade e reconhecer que sozinho ele não vai superar isso. E nós temos uma carga de preconceito muito grande, porque você conversa e diz assim: ah, olha, hoje eu fui no dentista, ou levei meu filho ao terapeuta, por exemplo, ou médico infantil, pediatra. Mas você dizer assim numa boa, olha, eu fui no psiquiatra hoje porque eu tive que mudar a medicação porque não está fazendo efeito, nós somos um pouco resistentes em passar na rua e apresentar aquele senhor do outro lado da rua, é meu psiquiatra. É mais fácil a gente falar que é o nosso dentista. Então existe essa carga de preconceito porque há uns anos atrás psiquiatra era médico de maluco, não é verdade? Ninguém para pensar que o mesmo remédio psiquiátrico em doses menores podem resolver outros problemas completamente diferentes. E hoje a visão holística que se tem, ela é muito ampla. O homem que busca ajuda, ele deve fazer uma terapia, o cidadão, ele deve fazer a terapia, ele deve procurar um psiquiatra e fazer um trabalho mais objetivo, dependendo do grau de comprometimento. Se é uma pessoa simpática à doutrina espírita ou uma ciência holística, faça o seu tratamento terapêutico, tome passes, mas não descuide da medicação, porque o nosso organismo ele se equilibra através do composto químico. Mas nós não podemos abrir mão de um tratamento em favor do outro. Os dois tratamentos têm que estarem de mão dada, porque nós não conhecemos a nossa natureza espiritual. A gente conhece até certo ponto. Por quê?
porque a espiritualidade não permite que a gente vislumbre o prontuário reencarnatório dessa atual existência, porque senão nós não teríamos equilíbrio normal para lidar com isso. E só para os amigos terem uma ideia do grau de comprometimento que algumas pessoas trazem e que não podem ter a revelação do que aconteceu, eu vou contar uma historinha para vocês que vocês podem ver no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, aonde Camilo Castelo Branco, quando ele esteve naquelas regiões abismais, da onde foi retirado pelaquela equipe de socorristas do Hospital Maria de Nazaré, se eu estiver errado, podem me corrigir, ele conheceu um outro suicida também, que ele enforcou com as mãos a amante e depois se matou. E Camilo Castelo Branco, já no final da vida, ele perdeu a visão. Ele teve algum problema de cegueira e ele não se conformando com a perda da visão, ele dá um tiro no ouvido. E eles vão ser socorridos pelas carruagens que levavam os espíritos para o tratamento espiritual lá na colônia. E a colônia era bem diversificada. E chega um determinado ponto que eles vão passar por uma terapia muito grande. Mas eles estavam com tantos cacuetes, com tantas manias, com tanto, eu acho que a palavra mais apropriada, com tantos condicionamentos do que eles fizeram com eles mesmos, que em alguns momentos, na própria colônia, quando eles estavam assistindo uma palestra, eles tinham a tendência natural, quase que instintiva, de levar a mão para o local do corpo onde eles haviam cometido um ato exagerado. Então, por exemplo, esse companheiro levava as mãos ao pescoço com uma lembrança inconsciente de ter enforcado a sua amante e ele ter cometido suicídio por enforcamento. Já Camilo Castelo Branco levava a mão ao ouvido, porque ele via, só ele via, um sangue que escorria pelo ouvido dele sem parar. Então eles combinaram uma coisa entre eles, que quando um estivesse tendo um gesto inconsciente, que o outro cutucasse. E eles resolveram se sentar sobre as mãos, de maneira que assim, mesmo que ele percebesse que ele estava se sentindo desconfortável, ele não teria aquele gesto repetitivo. Por que eu estou contando essa história? Porque esse companheiro que enforcou a amante e cometeu suicídio por enforcamento, ele, por intermédio dos mentores espirituais, decide por livre vontade, sem pressão nenhuma, de que ele assumiria a possibilidade de reencarnar. E Camilo Castelo Branco resolve ir até lá, no departamento reencarnatório, para poder se despedir do amigo que já estava se preparando para reencarnar, quando Camilo Castelo Branco percebe algo que o deixa extremamente trêmulo diante da situação. O amigo estava se preparando para reencarnar, mas ele percebe no companheiro a grande prova que o companheiro teria que passar, porque suas mãos estavam se desmaterializando. As mãos, o restante do corpo estava sendo preparado para ir diminuir de tamanho para a posição fetal, mas as mãos do companheiro estavam desaparecendo. E aí Camilo Castelo Branco percebe que pelo mau uso da razão, do livre-arbítrio, aquele amigo dele que se preparou junto com ele iria reencarnar sem as mãos. Agora vocês imaginem um indivíduo que reencarna com uma prova dessa natureza, é óbvio que ao emergir num corpo físico, na carne, ele vai ter um problema depressivo.
Não há dúvida, num mundo como esse em que nós estamos, deformações físicas desse tipo de natureza levam o indivíduo a ter grandes limitações. Isso não impedem, mas vai levar a ter grandes limitações. E provavelmente, se ele não teve uma família equilibrada, que tenha lhe dado todo um alicerce, ele passou por grandes dificuldades, um sofrimento muito grande. Quando nós estudamos, a gente minimiza o efeito emocional da depressão. A gente não minimiza o efeito no corpo físico. Porque quando você toma o remédio, você está minimizando o desdobramento da depressão que você traz com você. Ou melhor, o desequilíbrio psíquico, espiritual seu no seu corpo orgânico. Então você toma o remédio, você vai abrandar o efeito. Mas acontece que você não tem como abrandar o efeito da lembrança mental, a lembrança inconsciente. Porque quando um terapeuta faz uma análise e geralmente classifica como sentimento de culpa, você traz no seu inconsciente um sentimento de culpa. Tá, sentimento de culpa é uma coisa muito vaga. O que poderia ser isso? Ao desencarnar em vidas passadas, como nós não tivemos a oportunidade de exercer o auto-perdão para nós mesmos, tá? Nós desencarnamos com uma carga muito grande de desequilíbrio. Semana passada, Rogério Miguel, que esteve aqui falando para os amigos, ele citou um livro e citou uma passagem: perdoados, mas não limpos. E essa passagem ela é muito interessante porque muitas das vezes o indivíduo consegue encontrar o perdão dos seus ofensores, mas ele não se sente perdoado por ele mesmo. Por que isso? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de nos perdoarmos. Às vezes é mais fácil você relevar o erro do outro e deixar passar. E quando nós não conseguimos trabalhar em nós mesmos o auto-perdão, por termos cometido um desatino, ou por e não tivemos a oportunidade de fazer algo construtivo para contrabalançar aquela atitude imprudente, nós carreamos de uma encarnação para outra uma carga muito grande de desequilíbrio, que a terapia moderna diz que é culpa. E a gente vai ver isso nos livros de André Luiz, quando ele diz que quando o indivíduo se dispõe a se corrigir e a se melhorar, antigas lembranças que ficam no fundo da alma, eu estou falando isso de uma forma simbólica, porque ele usa um exemplo de uma piscina, se desprendem e vêm do inconsciente profundo para o consciente. E essas lembranças, elas vão eclodindo e vão gerando um desconforto. E você, às vezes, não sabe explicar. Uma curiosidade que muitos amigos que estão escutando devem confirmar, que quando nós estamos passando por um momento depressivo, isso é uma característica do depressivo, ele conversando com alguém e sente aquela sensação de desconforto que ele não sabe como exemplificá-la, diz para o seu terapeuta, para o seu médico, para o dirigente da reunião pública que faz o atendimento fraterno. Ele fala de maneira clara: olha, eu tenho certeza que você não vai conseguir compreender o que eu sinto, porque eu próprio não consigo verbalizar em poucas palavras esse sentimento. É um sentimento de desconforto que me acompanha quase que 24 horas. Parece uma sombra. Parece a sombra da minha alma, a minha própria sombra do meu inconsciente que me acompanha. Isso é depressão. É lógico que um comprimido que se compra na farmácia, uma medicação, ela vai abrandar o desconforto na parte física. Mas quando nós procuramos nos conhecer, quando nós procuramos voltar o nosso olhar para a possibilidade de que nós somos espíritos imortais,
Começa por aí. Não somos os donos da verdade. Nós buscamos um autoesclarecimento, admitindo a possibilidade de que nós podemos ser portadores de mazelas muito antigas que, por providência divina, estão eclodindo nesse momento da caminhada, principalmente nesse momento dessa pandemia, para que a gente possa corrigir isso ou aprender a conviver com aquilo que nós não nos perdoamos. Porque você em casa o dia inteiro não vai a lugar nenhum, fica dentro de casa e de repente começam a eclodir imagens, lembranças. A gente normalmente culpa os obsessores, né? E há uma tendência, isso é obsessão. Os obsessores se aproveitam desse nosso quadro de fragilidade. Porque isso é um assunto que nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Por trás de depressões graves existe sempre um processo obsessivo. Isso está na cara, não é verdade? Como o caso, por exemplo, do companheiro do Camilo Castelo Branco, que se ele reencarnou sem as mãos, como nós falamos aqui, em uma condição de vida muito simples, paupérrima. E a amante que ele enforcou, se ela reencarna junto com ele, ela vai ser uma esposa difícil, uma filha complicada, mas se ela não reencarna e o reencontra na condição de espírito desligada do corpo físico, ela vai ser um obsessor, porque vai cobrar dele de forma implacável o que ele fez, o fato dele ter tirado a vida dela. Então, a gente às vezes precisa abrir a nossa mente e admitir que os nossos desequilíbrios, eles podem estar associados a lembranças de outras existências. Na brincadeira, conversando com alguns companheiros, às vezes as pessoas dizem assim: mas eu não me lembro nem o que eu comi ontem. Como é que eu vou me lembrar o que aconteceu há 200 ou 300 anos atrás? Eu dou uma sugestão amiga. Leiam Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, tá, que Allan Kardec nos ofereceu, nós temos ali diversas histórias de companheiros que desencarnaram de forma violenta, tirando a sua própria vida, tirando a vida de outros, e aqueles que desencarnaram doentes, desencarnaram trabalhando em prol do bem. E aí nós vamos ver a grande diferença que existiu entre aquele que desencarnou em paz consigo mesmo e aquele que desencarnou em conflito consigo mesmo. Pessoas que desencarnam com questões mal resolvidas em relação a eles próprios, carregam isso para uma futura encarnação. E os próprios espíritos nos dizem que os suicidas, por exemplo, levam um século ou 2 encarnações para poder corrigir o ato cometido. Então, vocês imaginem, por exemplo, se nós tiramos a vida de alguém, se nós fomos imprudentes e usamos o livre-arbítrio a nosso favor, numa condição política, onde legislamos em causa própria. O que vai acontecer? Hoje trazemos a mente perturbada pelo mau uso da nossa razão. Essa perturbação que vai interferir na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso equilíbrio, ela só poderá ser compreendida se a gente buscar um conhecimento maior. Se buscarmos um conhecimento que nos esclareça, buscar um conhecimento que vá abrir um novo horizonte. O tratamento médico, ele é fundamental. Eu não sou médico, eu sou professor de escola pública, eu repito isso para vocês, professor de escola primária. Mas a gente vê em crianças com uma idade muito tenra, apresentando um quadro de agressividade, um quadro de desajuste, que aquilo não deu tempo.
daquilo se alojar na encarnação atual, mesmo tendo uma família desajustada. Quando a gente conversa com a criança, eu trabalhei com crianças de 10, 11, 12 anos, terríveis, crianças terríveis. E essas crianças, assim como haviam anjos, haviam verdadeiros capetas em forma de criança ali, que o indivíduo, quando ele faltava, era um alívio. A gente dizia, oba, hoje ele não veio, a gente vai conseguir dar aula, porque era um negócio fantástico o que eles aprontavam em sala de aula. Então, por conta disso, a gente vê que existe indivíduos que trazem uma mediunidade pronta para eclodir, para que, por intermédio dessa mediunidade, do trabalho em prol do bem, uma mediunidade que ajude os outros, ele possa se ajudar. Porque às vezes, quando a gente ajuda o outro, a gente se vê no outro. A gente tem que ser um pouco mais humilde. Vamos ser sinceros. Nós não somos os donos da verdade. Nós buscamos um conhecimento para nos ajudar, para encontrar equilíbrio, e mesmo assim é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque quando se fala em depressão, muitas das pessoas se esquivam a conversar, porque veem a depressão como uma questão cultural pejorativa. E só para os amigos terem uma ideia, lá no Hospital Maria de Nazaré, onde Camilo Castelo Branco ficou internado, no seu tratamento de reequilíbrio, havia uma ala para espíritos que haviam cometido suicídio e não aceitavam de forma alguma o que estava acontecendo com eles. Então, a gente pode dizer que havia uma ala sanatório. Nessa ala sanatório, vejam, espíritos, poderia dizer, totalmente desequilibrados. Desequilíbrio esse que eles acabaram desenvolvendo pelo mau uso da razão. Então, a gente poderia dizer, falando assim, sem nenhuma crítica, né, que existe um sanatório, existe um local onde aqueles espíritos que têm uma dificuldade muito grande de lidar com a sua própria dificuldade, eles são colocados separados dos outros, porque as suas formas de pensamento pesadas, elas interferem naqueles que desejam melhorar, que desejam se equilibrar. Eles são separados pelo grau de desequilíbrio. Então, às vezes, a gente precisa entender que a nossa dificuldade em aceitar o nosso quadro clínico está diretamente ligado a uma questão de vaidade. Porque se você vai a um médico e o médico diz para você claramente, olha, meu amigo, eu acho que você vai ter que tomar um remédio psiquiátrico. A primeira reação que você tem, você vai dizer para o médico, o senhor está me chamando de maluco? Não. Mas acontece que esse tipo de reação é um reflexo de um desequilíbrio. O médico está vendo isso pelo lado psiquiátrico, pelo lado médico, pelo lado do consultório. E, paralelamente a isso, o indivíduo tem que buscar um tratamento terapêutico. Eu conheço pessoas que saem do consultório e dizem claramente: se esse homem acha que eu vou tomar esse remédio, está muito enganado, mas não vou mesmo. Eu não sou maluco. Aí chega na casa espírita e no atendimento fraterno nós estamos lá para ouvir as pessoas e encaminhá-las para algum tipo de ajuda, um tratamento de fluidoterapia, por exemplo. E aí você vê a pessoa e você conversa com ela e você diz, como eu já tive a oportunidade de assistir em várias palestras de vários grupos espíritas em outros estados brasileiros, aonde o médico espírita que fazia uma palestra voltada principalmente para tratamento homeopático, ele dizia: é importante que o indivíduo tome o remédio, busque a casa espírita, se assim desejar, para o tratamento fluidoterápico, tome passe, tome água fluidificada, mas, acima de tudo, estude. Procure descobrir se a casa espírita tem o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, para que ele possa entender
que ele está vivendo uma situação reencarnatória. E aquela situação que ele está estudando se encaixa no seu quadro. Quantas vezes, num processo de estudo ou em uma palestra, a gente está se vendo? Eu estou falando para os outros algo que eu também estou vivendo. E às vezes em graus diferentes. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que isso é um tratamento até o final dessa existência física. Isso não tem um prazo determinado para encerrar. Vejam, nós temos 3 tipos de depressão. Nós já estamos nos encaminhando para ir terminar. A depressão leve, moderada e grave. A depressão leve, levando em conta esse momento que nós estamos passando, eu diria que todo mundo está sob uma depressão leve, até porque existe uma autora de um livro, A Obsessão e Suas Máscaras, muito bom esse livro, que diz o seguinte: Marlene Freitas Nobre, me lembrei agora, que era a esposa do Freitas Nobre de São Paulo, muito conhecido do seu Mesquita, que esteve conosco no Consolador e desencarnou. E ela diz que, levando em conta a evolução da humanidade atual, é muito difícil a gente não ter uma pessoa que esteja vivendo, por exemplo, uma obsessão sutil. Da mesma maneira que uma depressão leve é muito fácil encontrar. Você liga a televisão, liga o noticiário hoje. Vamos ver agora no jornal das 8h30 o número de mortos de ontem para hoje. As pessoas ficam nessa contagem macabra. Isso leva qualquer um à depressão, ou pelo menos a ficar deprimido. Já existe a depressão moderada. Na depressão moderada, a pessoa deve buscar o médico e deve tomar o remédio. A depressão leve, os terapeutas dizem, e os psiquiatras também, que até dá para a pessoa administrar com uma terapia bem feita, até dá, mas tem que monitorar, porque se você evoluir da depressão leve para a depressão moderada, você vai ter que entrar com remédio. E a depressão grave, então, nem se fala. Quando nós falamos de uma depressão grave, a gente já está falando num processo de subjugação para fascinação, que nós vamos falar no mês que vem. Aonde o indivíduo precisa tomar o remédio, mas o indivíduo precisa fazer um tratamento na casa espírita. A pessoa precisa acreditar que por trás daquele processo de melancolia, de tristeza, de mágoa ou de raiva profunda, existe um quadro, um pano de fundo, se nós podemos dizer assim, que é a própria alma humana. É a nossa bagagem espiritual. Bagagem essa que nós trouxemos para a atual encarnação e que a gente precisa tratar. E alguns poderiam até perguntar, mas por que nós precisamos tratar aqui na Terra? Porque no plano espiritual nem sempre nós temos a lucidez de nos darmos conta que nós estamos envoltos em um processo de perturbação que criamos para nós mesmos. Haja vista os livros de André Luiz, que tivemos a oportunidade de estudar no Consolador, quando nós no segundo livro da série, se eu não me engano, em que André Luiz conhece Alfredo na colônia de Campos da Paz, e existem aqueles que dormem. Os que dormem são aqueles que desencarnaram, ficaram muito tempo naquela condição, adormecidos por lembranças, por mágoas, por tristezas, e não tiveram a lucidez, como o próprio André Luiz teve, de despertar no plano espiritual, passar por um período provacional e ser levado para nosso lar, e ter a oportunidade de fazer uma terapia na convivência com as pessoas. Existem pessoas que são extremamente resistentes. Sejamos sinceros, você às vezes chega para uma pessoa que você vê que está com um problema e diz para ela, olha, seria bom você pensar nisso porque nós estamos passando por um momento muito delicado. Aí a pessoa vira para você e diz com a maior natureza,
Olha, eu não estou muito interessado em pensar nisso, não. Eu vou pensar nisso amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. E aí você fica pasmo, porque você está vendo que ela já devia estar pensando naquilo para ontem. E ela não está preocupada em momento algum com uma questão que seria importantíssima para ela. Ela está transferindo para o amanhã, ela está transferindo para daqui a algum tempo um problema que, se ela se dedicasse, se ela se interessasse um pouquinho, ajudaria. Algum companheiro nosso poderia até dizer o seguinte: mas nem todo mundo tem lucidez, nem todo mundo tem esclarecimento. Eu concordo. Mas humildade é um gesto simpático para nós mesmos. Hoje nós convidamos as pessoas à prática do auto-perdão para que elas possam ir trabalhando o processo depressivo que elas construíram, porque a depressão é a nossa dificuldade de nós aceitarmos algo que nós fizemos. É uma dificuldade de autoaceitação. Eu não me aceito. E essa dificuldade de autoaceitação, ela gera no indivíduo um desconforto. Esse desconforto ele é tão grande que em algum momento ele vai eclodir do nosso inconsciente profundo para o nosso consciente e vem afetando o corpo físico. O corpo físico é afetado pela emoção das lembranças. E o que que o remédio faz? O remédio vai ativar os neurotransmissores, nós vamos ficar um pouco mais ligados, não digo no 220, mas vamos estar um pouco mais antenados, mas às vezes por uma questão de preconceito da nossa parte, a gente não aceita a possibilidade de nós sermos os responsáveis pelo nosso sofrimento. E a gente tem a confirmação disso quando, num trabalho de desobsessão, a gente observa o espírito que desencarnou, às vezes num hospital, em uma condição, das condições, melhor, nas condições mais possíveis e imagináveis, se apresenta no trabalho mediúnico e, quando lhe é revelado os verdadeiros motivos do seu sofrimento, ele cai em si, cai em pranto, porque ele, naquele momento, ele vai perceber que ele é o seu próprio algoz. Ele se tornou refém dele mesmo. E se nós estamos tendo a oportunidade aqui na carne, de pararmos para pensar nisso, buscando tratamento médico, buscando tratamento terapêutico, nas casas, nos consultórios médicos e procurando um tratamento holístico, da fluidoterapia, que é possível através do passe, através da água fluidificada, isso vai ajudar a nos mantermos estáveis. Mas não tenham a ilusão que nós vamos simplesmente, de uma hora para outra, acabar com a depressão. Nós vamos ter um controle. Controle, sim. E quando a gente desencarnar, a gente vai descobrir que nós, na condição de espíritos imortais, descarregamos nesse corpo físico que vamos deixar aqui todas as emoções produzidas pela nossa dificuldade de aceitação em relação ao que fizemos. O corpo, ele vai funcionar como uma espécie de filtro da alma. E esse corpo vai adoecer, mas nós retornaremos para o plano espiritual mais leves. Por quê? Porque deixamos no corpo toda aquela carga de emoções que, infelizmente, somos obrigados a admitir que nós não aceitávamos. Agora, não vai ser de uma hora para outra. Não se iludam acreditando que tomando um comprimido, a médica disse que eu melhorei. Você vai melhorar, vai ter uma medicação de manutenção bem
simples e vai ter um SOS, que é o comum que eles fazem. Aquele comprimidozinho diário para fazer a manutenção e um SOS no dia em que você ficar um pouco mais agitado. Mas isso é pela vida inteira. Por que não? A gente precisa estar bem para poder trabalhar, para poder promover a nosso auto-perdão, a nossa reforma íntima. É um trabalho muito difícil. É um convite, é uma proposta de transformação de ordem moral. A reforma íntima que a espiritualidade nos convida é um trabalho de mudança de conduta. Por isso que nós temos que ressignificar os sentimentos e temos que contextualizar a nossa vida. E dentro desse novo quadro, a gente não pode fingir que nós não sabemos que somos portadores de uma depressão, admitindo apenas que estamos deprimidos. Não é verdade, levando em conta que a Organização Mundial de Saúde deixa bem claro que nesse século XXI, 90% dos trabalhadores vão apresentar quadros de depressão. Para que a gente não entre no assunto do mês que vem e para que a gente possa finalizar dentro de um tempo hábil, eu estou controlando aqui para que a Anushka possa encerrar com uma prece para todos nós. Convido os amigos ao estudo esclarecedor. Existem obras muito interessantes que falam sobre o autoconhecimento para a autolibertação, aonde nós buscamos nos melhorar. É lento, é homeopático. Vai demorar? Vai demorar. Ninguém conserta 2, 3 ou 4 encarnações de um momento para outro. Se hoje eu apresento um quadro depressivo que me leva a ter comportamentos possíveis e imagináveis, porque quando a gente fala em depressão, só para me finalizar, porque senão eu vou ficar tentado em falar o assunto do mês que vem. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela é compulsiva. Essa compulsão, esse desequilíbrio, é um reflexo da depressão. Tá? Esse é o assunto que nós vamos procurar correlacionar para os companheiros, para que eles entendam que, às vezes, muitos desequilíbrios que nós somos portadores não são reflexos única e exclusivamente de influências nefastas de obsessores. São reflexos do que nós construímos, né? A gente não conhece o nosso prontuário reencarnatório para saber o que a gente fez. A gente só sabe que nós somos portadores de um grande desconforto que nos desequilibra, que a humanidade deu o nome de depressão. Eu desejo a todos os amigos que nos escutam, encarnados e desencarnados, uma noite de paz e uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe a todos. É muito interessante o estudo, né, Edinho? Acho que ficam algumas coisas assim já nessa primeira parte para a gente guardar, né, alguns lembretes importantes. O tratamento, né, feito com o médico, ele não deve ser deixado de lado. Sim, claro. O preconceito juntamente é uma questão que a gente deve deixar de lado, né? E olhar para a depressão como uma doença como outra qualquer, que precisa ser acolhida e tratada, né? Outra coisa muito importante é pensar na nossa doutrina, o quanto ela pode estar ali junto com a gente, nos ajudando. E aí, para aqueles que frequentam o Consolador, lembrar sempre daquela frasezinha ali em cima do quadro, que diz: consola, esclarece e liberta. Então, acho que a doutrina tem esse papel para a gente, mas que principalmente a gente lembre de Santo Agostinho, quando ele diz: o conhece-te a ti mesmo. É importante que a gente entenda o que vai dentro da gente, né? Para que a gente Sim, possa repensar novos caminhos e seguir dentro de uma perspectiva melhor, para a gente poder conseguir sair desse estado de ânimo que às vezes é muito difícil e que parece puxar a gente para baixo. Mas enfim, eu acho que o exatamente. seu estudo foi bem esclarecedor.
Vamos esperar agora o dia 25 de agosto, que você vem com a segunda parte, para que a gente possa ter um entendimento maior. Então vamos encerrar agora com a nossa prece. Deus nosso Pai, Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos esclarece, que está sempre ao nosso lado. Agradecemos a oportunidade dessa noite e agradecemos por sempre termos, de uma forma ou de outra, a direção que devemos seguir. Seja através do estudo, através de uma palavra, através de um sorriso, através dos textos magníficos que a doutrina traz para a gente, que possamos crescer, pois é para isso que estamos aqui encarnados. E assim como podemos nos beneficiar dessas boas vibrações da noite de hoje, também pedimos a Deus, nosso Pai, que distribua esse amor e essas vibrações por todos aqueles irmãos que ainda não o conhecem. Que esses irmãos possam se sentir amparados e protegidos e que possam também crescer, assim como nós, encarnados, estamos aqui buscando. Obrigado, Senhor. Que a noite de hoje fique em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos seguir sempre adiante. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Edinho, pela noite de hoje e nos vemos mais na frente. Perfeito. Tá? Boa noite. Boa noite a todos, que todos possam finalizar a noite em muita paz, muita luz e com o coração repleto de muito amor. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.